mercado de ações, assim como um todo, teve uma performance muito forte recentemente. E isso sempre levanta aquela dúvida, né? Uhum. Com tudo subindo, será que ainda sobraram boas oportunidades? A nossa missão hoje é justamente ir atrás da resposta, sabe? Dar uma olhada em 4 empresas lucrativas que, pelo menos na superfície, parecem estar com preços bem interessantes. E essa é a beleza do mercado, né? Mesmo quando o índice geral parece esticado, sempre existem histórias individuais, empresas que por algum motivo ficaram para trás ou estão passando por um momento particular. Exato. Nosso trabalho aqui vai ser entender essas histórias, olhando para as métricas, os fundamentos e, principalmente, para os riscos de cada uma, para ver se o que parece uma pechincha é de fato uma oportunidade. Ótimo. Então vamos começar com uma que é um verdadeiro quebra-cabeça para mim. O Banco da Amazônia. É um nome que, sim, quase ninguém comenta nas rodas de investidores. É verdade, muito pouco falado. Mas quando a gente olha o retorno histórico, o número é absurdo. Nos últimos 10 anos, deu um retorno total de 687%. Como um banco tão fora do radar conseguiu isso? E o que os números dele dizem hoje? É um caso clássico de ativo que opera fora dos holofotes. E quando você mergulha nos números atuais, o quebra-cabeça fica ainda mais intrigante. A relação preço-lucro dele está em 4,5. 4,5? Isso. Para se ter uma ideia, isso é uma das avaliações mais baixas de todo o setor financeiro na Bolsa. Pera, um preço-lucro de 4,5. Isso para um banco que não está dando prejuízo? Exato. E não só não está dando prejuízo, como é bastante rentável. O retorno sobre o patrimônio, o ROI, está na casa dos 18%. 18% de ROI. Um número muito sólido e acima de muitos bancos maiores e mais famosos, né? Além disso, ele negocia com um preço sobre valor patrimonial bem abaixo de 1, o que tradicionalmente é visto como um forte sinal de que a ação pode estar subavaliada. Ok, a história está boa demais para ser verdade. Um banco lucrativo, com retorno histórico espetacular e negociando a múltiplos baixíssimos. Onde está o problema? Qual é o risco que o mercado está enxergando e que justifique esse preço? Agora chegamos no ponto central da análise. O que é fascinante aqui é exatamente esse contraste. O grande foco de preocupação do mercado é a inadimplência, mas especificamente na carteira de crédito rural, que é o forte do banco. Certo. Ela atingiu um patamar de 6,5%, que é o maior nível desde 2012. Isso não é um detalhe. E na prática, o que uma inadimplência de 6,5% significa para o resultado do banco? O risco é que o lucro que a gente está vendo hoje seja, sei lá, comido por essas dívidas não pagas no futuro. É exatamente essa a lógica. Uma inadimplência mais alta obriga o banco a fazer mais provisões para devedores duvidosos, as famosas PDDs. Uhum. Esse dinheiro da provisão é uma despesa que sai diretamente do resultado. Então, o temor do mercado é que o lucro robusto que vemos hoje possa diminuir nos próximos trimestres, se o banco tiver que reconhecer mais perdas. Entendi. Se olharmos o histórico do Banco da Amazônia, vemos que os lucros dele não são uma linha reta ascendente. São bem voláteis, sabe? Com períodos de queda forte, seguidos por recuperações igualmente fortes. É um padrão cíclico que o investidor precisa entender. Entendi. É uma aposta de que o banco vai conseguir gerenciar essa inadimplência sem comprometer demais a sua rentabilidade. E em relação aos dividendos? Sei que o histórico é bom, mas tem uma particularidade no pagamento, não é? Tem, e é um ponto crucial para o planejamento de quem vive de renda. O rendimento médio histórico é excelente, acima de 6% ao ano. A questão é o calendário. O banco só anuncia e paga dividendos uma vez por ano. A data de corte, que é o último dia para ter ação e garantir o provento, costuma ser em abril, com o pagamento ocorrendo logo no início de maio. Uma vez por ano só? Pois é. Para quem gosta de receber um fluxo de caixa pingando na conta todo mês ou trimestre, esse modelo pode ser um incômodo. Com certeza, exige uma disciplina financeira diferente. Ok. Então o Banco da Amazônia é uma tese de valor profundo com um risco bem específico e concentrado no crédito rural. Agora, que tal a gente mudar completamente de cenário e olhar para uma gigante global, onde o risco não é de crédito,
mas sim de um ciclo de mercado. Estou falando da Suzano. Uma transição perfeita. Saímos de um player de nicho doméstico para a maior e melhor produtora de celulose do mundo. E aqui a pergunta é diferente. A Suzano é uma empresa que todo mundo conhece a qualidade, mas a ação caiu cerca de 20% nos últimos 12 meses. O que está acontecendo? Exato. Uma líder mundial em seu setor, caindo 20% em um ano. O que explica esse movimento? A explicação está numa espécie de tempestade perfeita para o setor. Foram dois fatores principais. O primeiro e mais óbvio é o preço do produto dela, a celulose. Certo, a commodity. Exato. A commodity está sendo negociada em uma das regiões de preço mais baixas dos últimos 15 anos. É um ciclo de baixa bem forte e isso impacta diretamente a receita da empresa. E o segundo fator, imagino, foi o câmbio jogando contra. Precisamente. A receita da Suzano é toda em dólar. Quando o real se valoriza frente ao dólar, como vimos em alguns períodos recentes, a receita que ela gera lá fora, ao ser convertida para reais, se torna menor. Entendi. Então, ela foi duplamente pressionada. Vendeu um produto mais barato e recebeu em uma moeda que valia menos em reais. O fascinante é que esses dois fatores são, por natureza, cíclicos. Ninguém acredita que o preço da celulose vai ficar nesse patamar para sempre, nem que o dólar não voltará a subir. E é aí que a história fica interessante, porque mesmo nesse cenário adverso, no que parece ser o fundo do poço do ciclo, eu vi um número da Suzano que me deixou impressionado. O fluxo de caixa livre ajustado. Sim, essa é a métrica crucial para o setor. Ele caiu de 13,8 bilhões para 11,3 bilhões de reais. Mas o ponto é, o que esses 11,3 bilhões de reais representam? E o que esse número nos diz? Ele representa 18,5% do valor de mercado atual da empresa. É uma geração de caixa absurda, mesmo com tudo jogando contra. A minha dúvida é, o mercado não está vendo isso ou existe algum outro risco escondido que justifique um valuation tão baixo? Essa é a questão central da tese de investimento em Suzano. O que essa métrica sugere é que o mercado está precificando a empresa como se esse cenário de preços baixos de celulose e câmbio desfavorável fosse permanente. Faz sentido. Com essa capacidade de gerar caixa, a Suzano poderia, teoricamente, gerar o equivalente a todo o seu valor de mercado hoje em apenas 5 ou 6 anos. Isso é um indicativo muito forte de que o pessimismo talvez tenha ido longe demais. Então, para ser bem claro, a aposta aqui é na virada do ciclo. É comprar uma empresa líder de setor na baixa, quando o sentimento está no auge do pessimismo, porque a sua capacidade de gerar caixa se mostrou resiliente mesmo nesse cenário. Exatamente. Isso também explica a política de dividendos. A Suzano não é conhecida como uma vaca leiteira. Certo. O foco dela é usar esse caixa robusto para reinvestir no negócio, manter sua liderança e crescer. O retorno total por acionista, somando dividendos, juros sobre capital próprio e recompras de ações, ficou em 4,4% nos últimos 12 meses. Um retorno bom. É bom, mas o grande potencial aqui não está no dividendo, e sim na valorização da ação quando o ciclo virar. Faz todo sentido. É uma tese de ciclo não de renda. Interessante. A Suzano é uma aposta em um ciclo global. Agora, vamos voltar para o Brasil e analisar um setor que é quase o oposto disso. Previsível, regulado e muitas vezes visto como chato, mas que pode esconder muito valor. Vamos falar da Celesc, a Companhia de Energia de Santa Catarina. É uma ótima escolha, porque se o retorno do Banco da Amazônia era impressionante, o da Celesc é... Espetacular. Espetacular é a palavra. Estamos falando de um retorno total de 2.300% em 10 anos. E a primeira pergunta que surge é: como uma empresa de energia, um setor tido como estável e de pouco crescimento, conseguiu entregar algo assim? Essa é a pergunta que não quer calar. O que tem de tão especial na Celesc? Parte da resposta está na diversificação. A Celesc não é só uma distribuidora de energia. Ela atua também em geração e transmissão, que são segmentos com receitas mais previsíveis. Ah, ok. E o mais interessante, ela tem participações em outros setores de utilidade pública, como gás, através da SC Gás, e até em saneamento, com uma fatia na Casan. Isso cria uma base de resultados muito sólida e diversificada. Certo.
Mas, para mim, o ponto mais fascinante da Celesc é a sua estrutura acionária. Ok, o que a composição de acionistas nos diz sobre a empresa? Diz muita coisa. Primeiro, o estado de Santa Catarina, que era o antigo controlador, hoje tem apenas 20% do capital. O maior acionista individual é a Energias do Brasil, uma gigante do setor, com quase 30%. E aqui vem o detalhe que chama a atenção do mercado. Temos 2 investidores bilionários, pessoas físicas com posições enormes na empresa. Liro Parisotto, com 8,4%, e Luiz Alves Paes de Barros, com 9,16%. E por que a presença deles é tão relevante? O que eles enxergam ali? Esses não são investidores que entram em qualquer negócio, né? A presença deles funciona como um selo de qualidade e confiança. Entendi. Eles provavelmente veem uma empresa bem administrada, com ativos regulatórios de alta qualidade e, crucialmente, um potencial de valorização a ser destravado por uma eventual privatização. A presença da Energias do Brasil como maior acionista já desenha um caminho claro para quem seria o comprador natural da participação do Estado. Isso reduz muito a incerteza do processo. Mesmo depois dessa alta toda de 2.300%, a avaliação ainda parece atrativa? Surpreendentemente, sim. A relação preço-lucro ainda está na faixa de 6 a 7, o que é bem razoável para uma empresa de utilidade pública com essa qualidade. E tem algum gatilho? Sim, ainda existe um catalisador de curto prazo. Ela acabou de passar por um reajuste tarifário na casa dos 15% e o volume de energia distribuída vem crescendo. Ambos devem impulsionar a receita e os lucros nos próximos trimestres. Parece uma combinação muito poderosa. Mas, já que estamos falando de particularidades, a Celesc também tem uma no pagamento de dividendos, certo? E parece ainda mais curiosa que a do Banco da Amazônia. Tem, e essa requer paciência. A empresa é consistente, anuncia proventos trimestralmente, em março, junho, setembro e dezembro. O problema é o prazo de pagamento. Peraí, deixa eu ver se eu entendi. Eles anunciam o dividendo, por exemplo, em março de um ano e só pagam em junho do ano seguinte. Exatamente. Isso dá mais de um ano de espera. É preciso ter uma paciência de monge ou simplesmente esquecer que esse dinheiro existe para não ficar ansioso. É exatamente isso. É uma característica histórica da empresa. O dinheiro vem e costuma ser um bom dinheiro, mas, assim, não vem rápido. É um ponto fundamental a ser considerado. Sem dúvida. Ok, passamos por um banco de nicho, uma gigante de commodities e uma empresa de utilidade pública. Para fechar, vamos a um setor que todo mundo tem uma opinião, o varejo. E o caso da Lojas Renner é um estudo fascinante sobre a psicologia do mercado. É um caso perfeito para fechar, porque ilustra como o preço de uma ação e o resultado de uma empresa podem seguir caminhos completamente diferentes por um bom tempo. Exato. A cotação da ação caiu quase 70% desde o pico lá em 2020. É uma queda brutal. Mas o paradoxo é que nesse mesmo período, a empresa continuou lucrativa, batendo recordes de faturamento. Como pode o preço e o lucro andarem em direções tão opostas por tanto tempo? A resposta está naquilo que chamamos de compressão de múltiplos. O mercado simplesmente decidiu que estava disposto a pagar muito menos pelos mesmos resultados. Existe uma métrica que ilustra isso perfeitamente: o valor de mercado dividido pela receita. Certo. Imagine, entre 2019 e 2020, no auge do otimismo, o mercado pagava R$ 5,00 por cada R$ 1 de receita que a Renner gerava. A relação era de 5. E hoje, qual é essa relação? Hoje é de aproximadamente 1. O mercado paga R$ 1 pelo mesmo R$ 1 de receita. Nossa. O negócio não piorou 5 vezes, pelo contrário, o lucro até aumentou. O que mudou drasticamente foi o humor, o sentimento do mercado em relação ao setor de varejo e à empresa. A implicação hipotética é que se a Renner simplesmente voltasse a ser negociada pelos múltiplos históricos, o potencial de valorização seria gigantesco. Isso mostra de forma muito clara como o preço que se paga por um ativo é crucial.
Quem comprou as ações da Renner no auge da euforia, pagando 30 ou 40 vezes o lucro, teve um péssimo retorno nos anos seguintes, mesmo a empresa continuando a ser excelente. É a prova definitiva de que uma ótima empresa pode ser um péssimo investimento se comprada a um preço muito alto. E o inverso também pode ser verdade. Claro, o cenário para o varejo não é simples. Não mesmo. O setor enfrenta juros altos que apertam o bolso do consumidor e uma concorrência cada vez mais acirrada de gigantes internacionais do e-commerce. O mercado está colocando tudo isso na conta e a grande questão é se não está exagerando na dose de pessimismo. E no meio disso tudo, como ficam os dividendos? A Renner é uma pagadora consistente e com histórico de proventos crescentes. A recorrência também é boa, com anúncios trimestrais e pagamentos rápidos, bem diferente da Celesc. Bem diferente, de fato. O rendimento atual está em 5,4%, o que é bom, mas ela não se encaixa no perfil de uma empresa de dividendos extraordinários. A tese principal aqui é de uma eventual recuperação do valuation, é uma tese de valorização, não de renda. Perfeito. Então, para recapitular, nós passamos por 4 empresas de setores e com teses completamente distintas, um banco regional de nicho, o Banco da Amazônia, uma produtora global de commodities em um ciclo de baixa, a Suzano, uma empresa de utilidade pública diversificada com um potencial catalisador, a Celesc, e uma gigante do varejo que sofre com o pessimismo do mercado, a Lojas Renner. E a lição que amarra todas essas análises é a importância de olhar para a desconexão que, por vezes, acontece entre o desempenho fundamental de uma companhia e o preço de sua ação na bolsa. Exato. Vimos como métricas diferentes são importantes para cada setor, a inadimplência para um banco, o preço da commodity e o fluxo de caixa para a Suzano, a estrutura acionária para a Celesc e os múltiplos históricos para uma varejista. Compreender os riscos e as particularidades de cada uma é o que permite tentar diferenciar uma oportunidade de um problema. Exatamente. E toda essa discussão, especialmente o caso da Renner, nos deixa com uma reflexão final. Nós vimos como o sentimento do mercado pode se descolar drasticamente dos fundamentos, dos lucros reais de uma empresa. A grande questão que fica é, em um mercado onde a narrativa e o humor podem se afastar tanto da realidade dos números, como é possível distinguir uma oportunidade de valor genuína de uma armadilha de valor? Aquela empresa que parece barata, mas que vai continuar barata por razões que talvez ainda não sejam óbvias para todos. Com o mercado em alta, a pergunta que fica é: será que ainda dá para achar boas empresas por um preço justo? Ou o que parece barato hoje, na verdade, já embute riscos que muita gente não está vendo? Hoje, nosso foco está em 4 nomes: Banco da Amazônia, Suzano, Celesc e Lojas Renner. A questão é simples: são oportunidades claras ou armadilhas de valor? A minha tese é que, olhando os números e os fundamentos, elas estão com um desconto considerável. E eu vou defender o seguinte: os preços atuais não são um erro do mercado, não. Eles refletem riscos bem reais, como lucros voláteis, dependência de commodities e desafios que podem tornar o investimento bem mais arriscado do que os múltiplos assim sugerem de cara. Para mim, a história está nos números. E eles estão gritando oportunidade. Pensa no Banco da Amazônia, por exemplo. Quase ninguém fala dele, mas, assim, negocia um preço-lucro de 4,5% e entrega um retorno sobre patrimônio de 18%. São números excelentes para o setor. No caso da Suzano, a cotação caiu 20% porque o preço da celulose está no fundo do poço, um dos menores dos últimos 15 anos. Isso é uma oportunidade cíclica clássica. A empresa gera um fluxo de caixa que representa 18,5% do seu valor de mercado. Isso é crucial, pois mostra que ela não está apenas sobrevivendo, está gerando caixa para investir e se fortalecer para quando o ciclo virar. Na Celesc, mesmo com a alta forte, o PL ainda está entre 6 e 7, e um reajuste tarifário de 15% vem aí para impulsionar os lucros. E por fim, a Lojas Renner, onde a gente vê uma simetria gritante. Quer dizer, o risco de queda parece muito menor que o potencial de alta. A cotação desaba desde 2020, enquanto a empresa bate recorde de lucro. O PL de 11 está muito longe da média histórica de quase 26. Olha,
Eu entendo a lógica, mas esses números podem enganar, né? No Banco da Amazônia, a inadimplência no crédito rural bateu 6,5%. É o maior nível desde 2012. Isso não é um detalhe, é o principal sinal de alerta. Pode forçar o banco a aumentar provisões e simplesmente esmagar o lucro que já tem um histórico bem volátil. Na Suzano, a queda na cotação tem motivo. A empresa enfrenta dois ventos contrários ao mesmo tempo, que são o preço baixo da celulose e o real se valorizando. Contar com a virada desses dois fatores ao mesmo tempo é mais aposta do que investimento. Sobre a Celesc, um retorno de 2.300% em 10 anos é fantástico, mas sugere que a grande festa pode já ter acabado. E na Renner, a queda talvez não seja uma oportunidade, mas o mercado precificando uma dificuldade estrutural do varejo. Isso nos leva a crer que pode ser uma armadilha de valor clássica, uma ação que parece barata pelos múltiplos, mas cujos fundamentos podem estar se deteriorando. Ok. O risco que você aponta no Banco da Amazônia é real. A minha questão é, qual o preço desse risco? Para mim, um PL de 4,5 já compensa, e com folga, essa preocupação com a inadimplência. O lucro do banco, inclusive, tem se mostrado mais resiliente que o de outros pares com exposição parecida. Mas espera aí, você diz que o PL compensa o risco. Qual nível de inadimplência, na sua visão, anularia essa tese? A partir de que ponto esse barato se tornaria caro demais, mesmo para você? Porque um patamar recorde de calotes não é algo que se possa simplesmente colocar na conta do desconto. É uma ameaça direta e imediata ao resultado. Essa sua preocupação com a volatilidade me faz pensar no risco da Suzano e da Renner, que é de outra natureza. Lá não é o crédito, mas o ciclo. Investir é, em essência, ter paciência para comprar na baixa. A celulose está numa baixa cíclica, não numa crise estrutural. E o valuation da Renner está completamente descolado dos seus lucros recordes. Quem tiver estômago para esperar pode ser recompensado. Essa é uma visão clássica de valor. Mas, e se o que parece um ciclo for, na verdade, uma mudança estrutural? A dependência total da Suzano do preço de uma commodity e do câmbio a torna uma montanha-russa. E para a Renner, o mercado pode estar vendo algo que os lucros passados não mostram, uma dificuldade imensa de crescer daqui para frente com a competição, a mudança de hábitos do consumidor. O mercado não está dando um desconto, ele está precificando o risco de que a Renner nunca mais recupere suas margens do passado. Vamos falar da Celesc, então? Muita gente olha aquele retorno de 2.300% e pensa, bom, o bonde já passou. Eu vejo diferente. O PL atual, de 6 a 7, e o reajuste tarifário recente de 15% mostram que o mercado ainda não colocou na conta todo o crescimento futuro dos lucros. Ainda há potencial ali. Entendo o argumento do lucro futuro, mas a performance passada cria uma expectativa altíssima. E tem um ponto prático. O calendário de dividendos da Celesc é péssimo para o investidor que busca renda. Os anúncios são trimestrais, mas o pagamento efetivo ocorre só no ano seguinte. Isso trava o capital e prejudica o retorno total do investidor. O barato hoje pode significar um custo de oportunidade amanhã. Resumindo a minha visão, a análise fria das métricas e do momento de cada empresa aponta para um cenário onde, para o investidor de longo prazo, Banco da Amazônia, Suzano, Celesc e Lojas Renner oferecem um potencial de valorização que o pessimismo atual do mercado está mascarando. E do meu lado, a conclusão é que olhar apenas para os múltiplos é como dirigir olhando só pelo retrovisor. A inadimplência é recorde, a dependência de ciclos e a incerteza sobre o futuro do varejo são riscos reais que justificam sim os preços atuais. Às vezes, o que parece uma pechincha pode acabar custando muito caro. Essa discussão toda, no fim, ilustra a tensão que todo investidor enfrenta. Saber diferenciar um ativo que está genuinamente descontado de outro cujo preço baixo é apenas o reflexo de problemas reais e que vieram para ficar. Esse estudo não constitui nenhum serviço de análise ou recomendação. Este é um mercado de renda variável, bolsa de valores, onde o risco é inerente. Toda e qualquer decisão é de cada investidor. Um abraço e até a próxima.